Gente, agora tá indo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem menos chiado, gente? Vamos começar a aula, porque senão a gente nunca vai ter aula. Deixa eu ver. Deixa eu só dar um recadinho. Eu vou postar depois lá no Google Sala de Aula como que vai ser a pontuação do nosso trimestre, tá? E aqui eu selecionei algumas atividades. Como vocês não mandaram nenhuma sugestão de atividade, né, para eu corrigir, eu selecionei algumas para a gente ter meio que uma revisão do conteúdo e correção também do exercício. Tá de cabeça para baixo, né? Isso que eu não tinha percebido. Calma aí. Agora tá certinho, né? Então, vamos começar aqui.
Então, utilizando as representações abaixo, assinale a ou as alternativas corretas. Então, eu tenho 4 representações e essas representações são de elementos químicos. Aqui eu tenho os elementos representados por W, X, Y e Z. São letras aleatórias, tá? Não são símbolos de fato dos elementos químicos, não. Agora vamos ler a questão. Apesar de possuírem massas diferentes, X e Z representam o mesmo elemento químico? Vamos dar uma olhada. X e Z. Como que eu vejo se eles são o mesmo elemento químico? Eu vou olhar o número atômico, que é o número aqui de baixo, ó, da representação. Se eles possuírem o mesmo número atômico, eles representam o mesmo elemento químico. Porque cada elemento químico, ele possui um número atômico específico. Como esses dois, X e Z, têm o mesmo número atômico, eles têm o mesmo elemento químico. E reparem que eu posso ter o mesmo elemento com massas diferentes. Ó, X tem massa 238 e Z tem massa 235. Mas o que vai caracterizar eles como sendo o mesmo elemento? O número atômico. Então, isso que eu li, que é uma alternativa, ela está correta, ela é verdadeira. Vamos para a próxima, analisar a próxima. O número atômico dos elementos W e Z são, respectivamente, 5 e 92. W, número atômico, é o número de baixo, é 5. Então, de W, 5, ok. E de Z, 92. Z, 92, então essa daqui também é verdadeira. Então, essa sentença também está correta. Próxima sentença. Os elementos W e Y têm o mesmo número de nêutrons. Vamos olhar. W e Y. Aqui nas representações, eu tenho apenas a massa, que é esse número de cima, e o número atômico, que é o número de baixo. Então, para eu saber se eles têm o mesmo número de nêutrons, eu preciso fazer o cálculo da quantidade de nêutrons. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma outra folha aqui para calcular, tá, gente? Eu vou olhar aqui a representação, as representações, né? Eu estou olhando W e Y, que eu marquei de amarelo. Então, eu vou calcular os nêutrons para W e depois calcular os nêutrons para Y. Como que eu calculo a quantidade de nêutrons? Pelaquela fórmula, que a massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Também tem gente que coloca aqui o número atômico, mas dá no mesmo, porque o número atômico é a quantidade de prótons, que é esse número aqui de baixo. Então, eu calculo a quantidade dos nêutrons por essa fórmula. A massa de W é 11, que é o número de cima, que a massa é sempre o número de cima da representação. Então, 11, que é igual à quantidade de prótons, que é 5, mais os nêutrons. Esse 5 vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ser nêutrons igual a 11 menos 5. Os nêutrons vão ser igual a 6. Então, W tem 6 nêutrons. Agora eu vou calcular os nêutrons de Y. Pela mesma equação, que é a massa, é igual à quantidade de prótons mais nêutrons. A massa de Y é esse número de cima, que é 12.
A quantidade de prótons de Y, 6. Mais os nêutrons, agora eu acho os nêutrons. O 6 vai passar para o outro lado subtraindo, vai ficar a quantidade de nêutrons igual a 12 menos 6, que vai dar 6. Achei a quantidade de nêutrons de W e de Y, e eles são iguais, né? A quantidade de nêutrons de W e Y são iguais. Na questão, ele fala que os elementos W e Y têm o mesmo número de nêutrons, então essa daqui também é verdadeira. Tem mais algumas afirmativas, vamos olhar todas. Vou colocar aqui embaixo para a gente continuar olhando as representações. Em todos os átomos, a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Então aqui eu vou ter que olhar se essas representações, alguma delas representa um íon. Para saber se tem uma representação de um íon, vocês precisam olhar na parte superior direita, aqui, ó. Nenhuma dessas representações tem alguma coisa aqui. Porque a representação de íons, a gente coloca a carga desse íon na parte direita superior. Na parte superior direita, fica melhor assim. Então, como nessas aqui não tem nenhuma representação de carga, nem positiva, nem negativa, isso quer dizer que todas essas representações, essas espécies, estão no estado fundamental. Ou seja, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E aqui está dizendo que em todos esses átomos a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Então, essa sentença aqui, ela é falsa. Ela está errada. Porque eu não tenho nenhuma representação de átomos com carga, de íons, que é a mesma coisa. Próxima representação, desculpa, gente, próxima sentença. A quantidade de nêutrons de X é 147. Vamos calcular a quantidade de nêutrons de X. Eu tenho aqui, ó, X. Para calcular a quantidade de nêutrons, opa, não está aparecendo, né, para vocês. Então, aqui, vou calcular a quantidade de nêutrons de X. Para calcular a quantidade de nêutrons, eu uso que a massa é prótons mais nêutrons. A massa de X é 238. A quantidade de prótons é 92, mais a quantidade de nêutrons. O 92 vai para o outro lado subtraindo. Então, o número de nêutrons vai ser 238 menos 92. E essa quantidade de nêutrons vai dar quanto, gente? Responde aí no chat. Isso, Letícia. 146. Então, X tem 146 nêutrons. Vamos olhar agora o que está falando, que a quantidade de nêutrons de X é 147. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Que a gente sabe que é 146 e não 147.
Próxima sentença. Se o átomo Y ganhar 2 elétrons, ele ficará com 4 elétrons. Então, Y ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 4. Vamos olhar. O Y, ele tem número atômico 6. Isso se o Y, ele tem a quantidade de prótons igual a 6, que é o número atômico, eu já posso pensar e já falar que ele tem essa mesma quantidade de elétrons, porque a gente já viu que ele não é um íon. Então, ele tem 6 elétrons. Só que a questão fala que se o átomo Y ganhar 2 elétrons, então mais 2 elétrons, ele vai ficar com 4 elétrons. Vai ficar com 4 elétrons? Não. Por que não? Porque ele já tem 6. Se ele ganhar 2, ele vai ficar com 8 elétrons. Então, essa alternativa aqui também é falsa. Gente, tudo na sequência. Verdadeiro, 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 falso, falso, falso. E o último aqui, a massa atômica de Z é 92. Eu tenho aqui o Z. A gente sabe que a massa é o número representado em cima. Então, não é 92. É 235. 92 é o número atômico dele. Então, também é falsa. Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvida, coloquem no chat, que eu tô lendo o chat. Próxima questão. Um elemento que tem a sua distribuição eletrônica energética terminada em 4p5 pertence a qual família? Então, vou pegar minha colinha aqui, que é o diagrama de Linus Pauling. Então, tem o diagrama aqui. E eu vou olhar o seguinte. A distribuição em ordem energética. Por que eu estou olhando o diagrama? Porque ele está falando que a distribuição em ordem energética termina em 4p5. Então, eu vou olhar o diagrama, lembrando que a distribuição energética ela segue o diagrama de Linus Pauling. Então, eu vou olhar o diagrama, terminou em 4p5. Tá aqui, ó, 4, no caso 4p6, né, que reduziu para 4p5. Então, a distribuição acabou aqui. Eu sei que essa parte todinha aqui, ó, antes do 4p6 é a distribuição do meu elemento. Considerando que eu não gostaria que vocês utilizassem a tabela periódica, como que eu faria isso? Eu olharia o seguinte, terminou em 4, o 4 não importa muito, porque a gente está querendo saber a família, o que importa é o P5. Aí você vai para aquela colinha lá sua, da relação do subnível com a tabela periódica, que eu vou pegar aqui para vocês. Dá a colinha. Aí você vai pegar a colinha e vai caçar o 4, onde que está o P5. Aqui está a nossa colinha. A gente vai caçar o P5, ó. P5, família 17. Então, é facinho de resolver essa questão olhando essa colinha. Se você tivesse tabela periódica, você poderia olhar pelo número atômico. Então, vou colocar aqui, família 17, lembrando que a família 17 também é chamada de halogênios.
Só que se você tiver tabela periódica, você pode fazer de outra forma, que é contando a quantidade de elétrons, que vai até o 4p6. Então, antes disso, tem um S2, vou escrever a distribuição. Ficaria a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5, que termina com 4p5. Essa daqui seria a distribuição do elemento. Se você tiver tabela periódica ou você não lembrar, lógico, se você tiver tabela periódica, né? Porque se você não lembrar que P5 é família 17 e você não tiver tabela periódica, não tem como você resolver isso. Mas se você tiver tabela periódica, aí você pode resolver desse jeito, somando os expoentes da distribuição até 4p5, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 5. Essa soma deu 30 e 5. E procurar na tabela periódica o elemento de número atômico 35. Então, você tem essas duas formas de resolver. E esse elemento vai estar na família 17, tá? No caso aqui, o elemento de número atômico 35, ele é o bromo. É o elemento químico bromo. Alguma dúvida por enquanto? Não? Então, vamos para a próxima questão aqui. Relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que. Então, temos os elementos A, B, C e D e a camada de valência. Ei, Lohan? A camada de valência, ela nem sempre vai te indicar o subnível mais energético, tá, gente? Então, tome um pouquinho de cuidado quando eles te dão a distribuição da camada de valência. Nem sempre ele está te dando o subnível mais energético. Vamos ler agora as alternativas e ver quais estão corretas e quais estão erradas. A e B pertencem à mesma família da tabela periódica? Eu tenho que olhar o seguinte, toda vez que eu tiver a camada de valência, eu tenho que dar uma olhada para ver se essa minha camada de valência não tem nenhum outro subnível perdido, tá? Vamos lá, ó. Tá falando de A e B, e falando que A e B pertencem à mesma família da tabela periódica. A tem a camada de valência 4s2 e 4p2. Peguei aqui a distribuição, 4s2, 4p2 aqui, né? No caso do elemento A. Então, aqui eu sei que vai até 4p2 essa distribuição eletrônica. Já no B, eu tenho 4s2 e o 4p5. 4s2, 4p5. Então, depois do 4p, no caso, ali é no 4p, né? Viria o 5. Se tivesse o 5, teria outra camada de valência. Então, essa aqui também é o subnível mais energético.
E o que eu posso olhar disso aqui para ver se eles pertencem à mesma família ou não? Eu olho o último aqui, ó. Os dois são P, mas um é P2 e o outro é P5. Então, esses dois elementos aqui, eles não pertencem à mesma família da tabela periódica. Então, esse aqui é falso. Então, pelo subnível aqui, o P, que, ó, eu tô sempre olhando a distribuição. O P é o último aqui, ó. 4P2 e 4P5, das duas distribuições, entre o 4S e o 4P, ele é o último. Então, é ele que eu vou olhar para saber qual é a família, tá? Por isso que eu olhei o 4P. E como é 2, P2 e P5, para ser da mesma família, eles teriam que terminar iguais, tá? Então, esses A e B não pertencem à mesma família. C é um metal alcalino terroso? Vamos olhar o C. C tem a distribuição 1s1. Começou bem aqui no início a distribuição, né? Só tem um elétronzinho. Se ele é 1s1, eu vou lá na minha colinha das famílias da tabela periódica. Vou lá de novo na minha colinha. Vou pegar aqui a cola. S1, família 1. Então, se ele tem a distribuição eletrônica 1s1, ele deveria ser da família 1. E a família 1 é metal alcalino. Não é metal alcalino terroso. Então, C é um metal alcalino, não metal alcalino terroso. Então, essa alternativa é falsa. Próxima alternativa. A pertence à família dos calcogênios. Vamos olhar. A termina em P2. Vamos lá olhar. Só lembrando que a família dos calcogênios é a família 16. Então, vamos olhar aqui, ó. P2, família 14. Então, o A não é um calcogênio, porque para ser um calcogênio tem que ser da família 16. Então, esse aqui também está errado. Falta mais duas aqui que eu vou colocar, ó. B é um calcogênio. B termina em P5. Vamos à nossa colinha, ó. P5, família 17. Então, também não é um calcogênio, porque para ser da família dos calcogênios tem que ser a família 16. Então, falso. E a última aqui, D é um metal alcalino terroso. Então, aqui, ó, letra D, 2S2. D é um metal alcalino terroso? Gente, D também não é um metal alcalino terroso. D, desculpa, gente, calma aí, viajei, desculpa. D, ó, 2S2. S2, família 2, que é o metal alcalino terroso. Lembrando que D, ó, é da família 2, porque termina em S2, terminou em S2, família 2, e a família 2 é a família que se chama metal alcalino terroso. Então, essa aqui está correta. Essa aqui é a resposta da nossa questão. Alguma dúvida? Então,
Vamos continuar, né? Gente, se vocês tiverem dúvidas, falem aqui no chat que eu tô lendo o chat, tá? Próxima questão. O número de elétrons do cátion X2+ é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Então, ó, o cátion X mais 2 tem a quantidade de elétrons igual ao átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10. Então, número atômico 10. E número de massa 20. O número atômico do elemento X é... Então, eu quero saber o número atômico do elemento X. Então, eu sei aqui que o cátion X2+, ele tem a mesma quantidade de elétrons que um gás nobre. Eu vou chamar esse gás nobre de Y, tá? Mas vocês poderiam olhar na tabela periódica qual é o gás nobre de número atômico 10, que é o neônio, e utilizar o símbolo do neônio, tá? Mas não tem necessidade. Então, vou chamar de Y o meu gás nobre. Esse gás nobre tem número atômico 10, então coloco 10 aqui na parte de baixo, e massa 20, coloco 20 aqui em cima. E eu sei que a quantidade de elétrons dele é igual à quantidade de elétrons do meu átomo. Como esse gás nobre ele está neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons, que é 10, vai me dar a quantidade de elétrons, que também vai ser 10. Como eu tenho 10 prótons, vou ter 10 elétrons. Então, o Y tem 10 elétrons. E essa é a mesma quantidade de elétrons de de X2+. Então, também tem 10 elétrons X2+. E a pergunta é qual é o número atômico? Para eu achar o número atômico, eu preciso saber a quantidade de elétrons de X no estado neutro. Então, a quantidade de elétrons só de X. Então, eu vou descobrir a quantidade de elétrons de X. De X para X2+, aconteceu uma perda de elétrons, porque o sinal de positivo indica que é um cátion, todo cátion perde elétrons. E a quantidade de elétrons que ele perdeu é o número na frente do sinal. Então, eu sei que X perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons e fica com 10, quer dizer que antes dele ter perdido, ele tem que ter tido 12 elétrons. Porque tendo 12 elétrons, perdendo 2, ele fica com 10 elétrons. Então, a quantidade de elétrons de X sem ter perdido elétrons é 12, ou seja, no estado fundamental, que é quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, se eu achei a quantidade de elétrons no estado fundamental, eu também achei a quantidade de prótons, que é 12. Então, o número atômico de X é 12. Então, a resposta, o número atômico de X é 12. Alguma dúvida?
Então, vou para a próxima questão, hein? O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético. O número atômico desse elemento é... Então, ele tem 14 elétrons no terceiro nível energético. Vou olhar aqui a distribuição eletrônica. Se ele tem 14 elétrons no terceiro nível energético, eu vou fazer a distribuição até que dê 14 elétrons no terceiro nível energético, tá, gente? Aí eu vou começar aqui a distribuição. Começo pelo 1s2, depois vai para o 2s2, vou escrevendo aqui, ó. 1s2, 2s2. Reparem que eu ainda não cheguei no terceiro nível energético, tá? Estou fazendo a distribuição que eu tenho que chegar no terceiro nível energético. Lembra que o terceiro nível é esse aqui, ó. Eu tenho 3 na frente. Depois do 2s2, vem o 2p6, depois o 3s2. Opa! 2p6, gente, desculpa aqui, ó. 2p6, 3s2, depois do 3s2 vem o 3p6, e eu já vou contando quantos elétrons tem no nível 3. 2 mais 6. Então, tem 2 mais 6. Por enquanto, está dando 8 elétrons no nível 3. Eu preciso de 14. Então, vou continuar fazendo a distribuição eletrônica. Depois do 3p6, vem o 4s2. Depois do 4s2, vem o 3d, que é no máximo 10 elétrons. Só que eu já tenho 8. De 8 até 14, eu só preciso de 6 elétrons no nível 3. Então, ó, 3s2, 3p6 e 3d6, então 8 mais 6, vai dar 14 elétrons. Só que a pergunta não é a distribuição eletrônica. Por que eu fiz a distribuição eletrônica? Porque a pergunta é o número atômico. E para saber o número atômico, eu preciso somar os expoentes da distribuição eletrônica. Então, somando todos os expoentes, dois mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, e mais 6, 26 elétrons. Que eu somei aqui elétrons. Só que a distribuição eletrônica, no caso aqui ele falou que é um átomo de um certo elemento químico. Quando a gente utiliza esse termo átomo, a gente já está subentendendo que ele está no estado fundamental, ou seja, se ele tem 26 elétrons, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, que é o número atômico. Lembrando que o número atômico é representado pela letra Z. Então, achando a quantidade de elétrons, eu acho a quantidade de prótons. Lembrando que a quantidade de elétrons no estado fundamental é igual à quantidade de prótons. Uma coisa que geralmente o pessoal erra nessa questão é que vocês fazem o seguinte: olham até aqui, ó, olha aqui, o 3, né? Aí 2 mais 6, 8. Então aqui tem que ser 6. E contam só daqui para cima.
E repare, se você contar daqui para cima, vai dar uma resposta diferente, porque ó, na distribuição eletrônica, o 4s vem antes do 3d. Então, você vai estar esquecendo esses dois elétrons aqui e vai fazer uma soma errada. Mas, na verdade, você vai achar o elemento errado, a quantidade de prótons errada. Dúvidas? Só falta mais uma questão, gente, para a gente terminar. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta. Então, esse elemento, ó, tem na primeira camada, que é a camada K, ele tem 2 elétrons. Na segunda, que é a camada L, ele tem 8. Na terceira camada, ele tem 18. Então, camada M, 18 elétrons. E na quarta camada, 7. A pergunta é: a família e o período em que esse elemento se encontra. O período é mais fácil, né? Já tem a quantidade de camadas. O período é a quantidade de camadas. Ó, tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, esse elemento está no quarto período da tabela periódica. Já a família, eu preciso do último subnível, no caso, o subnível mais energético, né, da ordem energética. E para isso eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Então, eu vou ter que fazer uma distribuição que dê uma distribuição em ordem energética, que dê essa distribuição em camadas. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeira coisa, não pode chegar na camada 5, tá? Vou começar o diagrama. 1s2, eu sei que vai até a quarta camada, né? Então, 1s2, 2s2, depois do 2s2 vem o 2p6, vou colocar aqui. Depois do 2s2 vem o 2p6, depois do 2p6, 3s2, depois do 3s2, 3p6, e a gente vai tomando cuidado, tá? 3p6, ó, 4s2. Cheguei na quarta camada. Aí eu vou olhando. A camada K já tá aqui, ó. Que é 2 elétrons. A camada L tá aqui. 2 mais 6, 8. Então, camada K já foi, camada L também. Agora eu vou olhar para a camada M, que é a 3. 2 mais 6, 8. E aqui é 18. Então, ainda não está certo. A camada 4, que é a N, só tem 2 e são 7. Então, eu tenho que continuar fazendo a distribuição. Depois do 4s2, vem o 3d10. Aí eu vou tomar cuidado. Eu já tenho 8, mas se eu colocar 10, vai dar 18. Então, eu posso colocar os 10. Que é nessa camada aqui, que é a M. A gente vai somar esses daqui, ó. 2 mais 6 mais 10, que vai dar 18. Então, a M já está correta. Vamos continuando. Porque a N só tem 2 e precisa de 7.
Depois do 3D10, vem o 4P. Vou tomar cuidado, porque eu já tenho 2 elétrons. No caso aqui, como são 7, eu preciso só de 5 elétrons. E aqui cabe até 6. Então, é 4P, 5. Que 2 mais 5 vai dar 7, que é a camada N. Terminei aqui agora a distribuição desse elemento. Então, essa aqui é a camada N. Terminei a distribuição. Agora, com o subnível mais energético, que é o 4P5, eu consigo achar a família. Pego a minha colinha de novo de família. Pego minha colinha de novo, ó, das famílias, e vou olhar. Ai, calma aí, gente, tá difícil. E vou olhar aqui, ó. 4P5, P5, família 17. Por que eu não estou utilizando tabela periódica? É porque no Enem, gente, vocês não vão ter acesso à tabela periódica. Então, caso vocês precisem saber fazer, no caso, achar família, período, através da distribuição eletrônica, que é um meio de você achar sem tabela periódica, você vai conseguir fazer, tá? Alguma dúvida? Esse é o último exercício que eu selecionei. Então, a gente fez exercícios basicamente envolvendo a estrutura atômica, os íons, distribuição eletrônica e tabela periódica. Que também é o conteúdo das nossas avaliações que eu vou postar lá no Google Sala de Aula, tá? Alguma dúvida?